Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou todo arrepiado. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Deus está falando conosco nessa noite. Falou através do irmão Evandro. E eu falando ali, pastor Júlio, Deus confirma a tua palavra. Como Deus é bom, irmãos. Como o pastor Júlio falou, eu me lembro tão bem, lá no São Francisco, numa quinta-feira ele me botou a pregar. Eu preguei sobre 2 Crônicas 20, sobre Josafá. Tremi, me babei, eu não sei o que eu falei para a mulher, nunca mais eu quero pegar um microfone para pregar a palavra do Senhor. Mas quando Deus tem um propósito, pastor Jamir, na vida do homem não adianta nós correr. A gente tenta correr, fugir, mas não dá, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 4. Quando o pastor Júlio falou isso, eu disse: meu Deus, como tu és bom, Senhor. O tema da mensagem é um chamado em meio a adversidades. Todos acharam, Neemias, isso? João, se puder sempre me acompanhar em alguns textos que eu vou botar aí, eu te agradeço. Neemias, capítulo de número 1, a partir do 1, versículo 1 até o 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está vendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Nesta noite eu quero falar deste homem que aceitou um chamado. Este homem mudou uma nação. Este homem, ele foi um reformador espiritual e também político. A Bíblia nos fala deste homem chamado Neemias. Como o pastor Júlio aqui falou nesta oração, ele vivia no palácio em Suzã. Ele era escravo. A sua descendência foi levada cativa para a Babilônia. Agora, quando ele estava servindo o rei Artaxerxes I, neste palácio, no livro de Neemias, já não era mais o império babilônico, era o império medo-persa que estava. Ele era escravo, mas não tinha a mentalidade de escravo. A Bíblia nos fala que no mês de Quisleu, eu estou falando isso porque depois eu vou atentar em outro versículo para você entender.
para no nosso calendário era no meio de novembro a dezembro, no ano 20º do rei Artaxerxes, o rei do Império Medo-Persa. E este homem estava servindo no palácio do rei como copeiro. Ele era um homem de confiança. Era ele que provava o alimento e a bebida antes de chegar no rei. Porque poderia ter alguém que queria matar o rei envenenado. Então Neemias tinha essa responsabilidade de provar todo o alimento e bebida até chegar ao rei. O que me chama a atenção, igreja do Senhor, que o livro de Neemias começa, e o chamado dele começa através de um diálogo, através de uma conversa, Nilton. A Bíblia nos fala que ele estava ali servindo ao Senhor, mesmo escravo, mesmo preso, ali no palácio de Suzã. Mas ele se lembrava dos seus descendentes, dos seus irmãos, a ponto de nessa conversa com seu irmão Anani, ele pergunta para o seu irmão: como está os meus irmãos que ficaram do cativeiro, daqueles que depois foram, que saíram aqui já pós-exílio, estão lá? E como está a cidade de Jerusalém, a cidade de meus pais? E o relato para ele não foi nada bom. Anani disse: olha, os teus irmãos estão em miséria. Além de miserável, eles estão desprezados. Eles estão jogados de lado. Ai, a cidade de Jerusalém, o qual a glória de Deus permanecia, mas pelos nossos irmãos antepassados virar as costas para o Senhor, agora está queimada a fogo, e os muros todos derrubados. Está uma lamentação só, está um caos só. A primeira característica deste homem, o que me chama a atenção é o versículo 4, que quando ele ouve esta palavra, ele sente uma empatia pelo seu povo. Ele se coloca no lugar dos seus irmãos. Ele sente a dor dos seus irmãos, as suas necessidades. E a Bíblia nos diz que ele se assenta, chora, se lamenta, porque ele não queria que a cidade e os seus irmãos tivessem nessas condições. Hoje, se fosse na atualidade, é o que o cristianismo é. Nós somos cristocêntricos. A minha dor é a tua dor, a minha alegria é a tua alegria, a tua dificuldade é a minha dificuldade. Isso é cristianismo. Mas infelizmente no meio do povo de Deus há muitos egocêntricos que só quer para ele, só pensa nele. Ah, se eu não tiver naquela posição, eu não faço, eu não sou, não dá.
Eu aprendo com Neemias. Ele foi forjado, aleluia, na dor. Ele foi forjado, aleluia, na angústia, na tribulação. Não sua, mas dos seus irmãos. Olha que Paulo fala em 2 Coríntios 8, bota aí para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 8, versículo 1 ao 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, olha o que essa igreja estava passando. Houve abundância do que? Do seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza de sua o quê? Generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo falando, e ainda acima do seu poder deram o quê? Voluntariamente. Os pobres da igreja da Macedônia, pastor, estavam ajudando os pobres da Judeia, voluntário, sabendo que ainda a necessidade do povo judeu era maior do que a deles. Porque muitas vezes nós reclamamos do nosso problema, mas não olhamos o problema do outro irmão. Ah, o meu problema é grande, é grande. Se você escutar o problema do seu irmão, você vai se calar. Quando eu congregava na Batista, eu saí do São Francisco, era aqui atrás, no Areias. Eu vim disposto a falar para o pastor das minhas dificuldades, das minhas lutas. Depois acabou o culto, o pastor falou da dificuldade dele e da luta dele. Anilton, eu fechei. Eu disse, o quê? Que vergonha. Eu pensei comigo, pastor, que prova ele está passando? A minha prova não é nada. Eu vou ter que orar mais, buscar mais, interceder mais pela igreja, por ele. O que falta em nosso meio, irmãos, eu me coloco nisso, é empatia. A igreja primitiva, ela prosperava, sabe por quê? Atos 2:42, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia o quê? Uma visão única. Infelizmente hoje, no nosso meio, muitos querem ser estrela, mas a estrela só é Ele, é a estrela de Davi, é Ele que tem que brilhar aqui neste lugar. Neemias assentou no seu coração, eu vou orar pelo meu povo, eu vou orar pela minha cidade. A dor deles é a minha dor. Quem sabe, a Bíblia não diz, é uma conjectura minha. Neemias estava dizendo, meu Deus, eu estou preso aqui, sirva a Deus no palácio, claro que tem as minhas mordomias, mas eu sou escravo. Mas quando ele ouviu o relato como estava a sua cidade, a cidade dos seus pais, os seus irmãos, ele caiu em si. Aí ele assentou, chorou, lamentou. Aí ele começou o quê? A orar e a jejuar. Ele não ficou de braços cruzados. Ele foi um homem proativo. Eu preciso orar. Eu preciso buscar, eu preciso me consagrar pelos meus irmãos, pela minha, aleluia, cidade, aonde eles estão.
Deus trabalha de uma forma sobrenatural, irmãos. Eu não sei como explicar para vocês aonde Deus tem me colocado no ministério. Como o pastor Júlio falou, eu nunca pedi para ser obreiro, eu nunca pedi para ser auxiliar, diácono, presbítero. Hoje eu sou evangelista, mas eu sempre tive amor pela obra de Deus. O reino de Deus não é isso aqui, irmãos. O reino de Deus mora dentro de nós, está entre nós. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus vem do interior nosso. Oh, aleluia! Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 24, por gentileza. Olha Paulo falando para a igreja de Corinto. Ninguém busque o quê? O proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Isso é o evangelho. Isso é o cristianismo. Como é que está o seu irmão que está sentado do teu lado? Como é que está o teu irmão que você convive dia a dia na igreja? Como é que ele está? Parou um pouquinho para dar uma olhada? Como é que ele está, irmãos? Vivemos em tempo, e eu vou voltar a repetir, que parece que somos egocêntricos, só pensamos em nós, só pensamos nas coisas materiais. Não, mas o Senhor quer que eu e você, aleluia, pensamos nas coisas do céu e pensamos nos nossos irmãos. Aí Neemias começa a orar e a jejuar. Eu coloquei aqui, estudando essa palavra, do versículo 5 até o versículo 11. O versículo 5, se quiser deixar aí, Neemias começa a sua oração, reconhecendo o quê? A soberania de Deus. Olha aqui, Neemias fala e diz: se Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda o conserto e a benignidade para com aquele que te amam e guardam os teus, o quê? Mandamentos. Neemias começa a sua oração dizendo: tu és soberano, tu tens o controle de todas as coisas, tu podes todas as coisas, tu és o Criador de todas as coisas, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, tu és o Deus soberano, como foi falado aqui no Salmo 139. Ei, o primeiro dia que você nasceu, tudo estava escrito no livro. Ele te acompanhou até hoje, Ele tem cuidado de ti. Versículo 6. Reconhecimento. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, dos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai, o quê? Pecamos. Não, estou só aqui, estou no palácio porque eu sou melhor.
Ah, não, eu estou no palácio porque eu não pequei, eu não errei. Não, não, Senhor, eu reconheço que nós estamos nessa situação. Aleluia, porque nós pecamos, porque nós erramos. Eu reconheço que sou falho. E oro a Ti, pedindo perdão. Neemias não tampou o sol com a peneira, irmãos. Ele reconheceu que ele errou, que os seus pais erraram, que os seus irmãos erraram. Oh, aleluia. Versículo 8 e 9. Neemias começa a orar, falando das promessas que Deus tinha para o seu povo. Neemias começou a orar com a palavra, tinha conhecimento da palavra. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Olha a oração dele. Teu servo dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos. Se vocês virarem as costas para mim, eu vou espalhar vocês. 9. E vós vos converteis a mim, eu guardarei os meus mandamentos, e farei que então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu ajuntarei e os trarei no lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitação no meu nome. Ore com a palavra, busque a palavra, ore e seja ousado diante de Deus. Senhor, a tua palavra diz que nada é impossível. Lucas 1:37, nada é impossível para ti. Ei, na minha visão natural, eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar, mas a tua palavra fala que tu és o Deus do impossível. Aleluia. O Senhor nos fala que aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que te ama, aleluia, será amado do meu Pai. Orando com a palavra, irmãos, orando com as promessas que Deus falou neste livro. Ousadia, objetivo, uma oração objetiva, verso 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração do teu servo que desejam temer o teu nome. Olha ele falando. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante a este homem. Então era o quê? Copeiro do rei. Senhor, entrou no meu coração algo da tua parte, mas eu estou orando a ti e tenho um objetivo. A oração é chegar diante do rei e que ele venha achar graça diante de mim do que eu vou pedir a ele. Seja objetivo. Ah, irmão Clay, mas eu não preciso falar para Deus. Ele sabe o que eu necessito, mas Ele quer ouvir da tua boca. Senhor, tira o meu marido da bebida alcoólica, tira o meu filho das drogas, arranca ele daquele lugar. É isso que Deus quer ouvir da tua boca. Aleluia. Objetivo, irmãos. Orando para chegar diante do rei, e o Senhor dá graça para Neemias. Aí o versículo 2 começa: Pastor Jaime,
dizendo que no mês do quê? Nissan, no ano 20º, Quisleu para Nissan aproximadamente 4 meses orando, jejuando, clamando, perseverando. Eu sempre digo e vou dizer: orar é uma coisa, agora ter uma vida de oração é outra coisa. Estamos orando um mês aqui das 6 às 7 da manhã, pela misericórdia de Deus, intercedendo pela igreja, intercedendo pela liderança, intercedendo pela obra do Senhor, e que o Senhor venha me dar graça, saúde, aleluia, para ainda mais interceder pelo povo de Deus, pela minha vida, pela minha família. Foi isso que Ele me chamou para fazer, irmãos. Pastor Júlio sabe, ali no Arezzo orei por 2 anos e meio, né? Das 5 às 6 da manhã, por 2 anos e meio, das 5 às 6 da manhã. Começamos com uns 26, 27. Acabemos eu e mais 4. Mas não desistimos, não paramos. Ninguém te vê das 5 às 6 da manhã ou das 6 às 7. Isso não dá ibope, irmãos. Isso não aparece na mídia. Mas isso nos foge, Anilton. Isso nos foge a ser mais cristão. Isso nos foge a ter mais compaixão. Isso nos foge a ter mais empatia pelo irmão. Fala que vai ter um evento e vai passar, ou para pregar nos Gideões. Faz uma reunião para ver se não enche, irmãos. Neemias tinha o objetivo, e eu estava orando por 4 meses para chegar diante da presença do rei e achar graça. O que me chama a atenção é que ele orando, né? O verso 2, quando ele foi entregar o alimento, capítulo 2 e versículo 2, se quiser botar aí, de Neemias 2 e 2, ele foi entregar o alimento para o rei. O rei notou uma coisa: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito o quê? De grande maneira. Mesmo escravo, mesmo lá no palácio, servindo ao rei, que nem era da sua nação, ele nunca mostrava-se triste. Ele sempre mostrava o quê? Alegre. A ponto do rei chegar para ele e dizer: opa, tem algo errado contigo, Neemias. Tu nunca está triste. Tu sempre está alegre, está com o astral para cima. Algo tu tem no teu coração. Olha como Deus trabalha. Um rei olhar para um copeiro, pastor Júlio, e saber que ele está diferente. Olha como faz a diferença, irmãos. Você chegar num ambiente de trabalho, dizer que Jesus é bom, você sempre alegre e regozijante. Como é bom as pessoas ver a diferença em você. Aí ele temeu ao Senhor. Aí foi a oportunidade do que ele estava orando 4 meses. Aí ele chegou para o rei e disse: o rei vive eternamente. Oh meu Senhor, como eu não estarei triste. Ele não falou que a grande cidade de Jerusalém,
que a glória de Deus pairava sobre ela, estava destruída. Ela disse: não, não, não. Ele disse assim: ó, como eu não estarei triste se a cidade dos sepulcros do meu pai, aonde os meus pais estão enterrados, está em ruínas, está destruída, e está a fogo, as portas todas queimadas, os muros todos derribados. Como eu não estaria triste, e meus irmãos passando miséria, sendo deixados de lado, como eu não estarei triste, meu rei? Aí o rei pergunta para ele: o que é que tu queres que eu te faça? Diz a palavra do Senhor que ele orou. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, meu rei, me dê a oportunidade que eu vá reedificar os muros, reconstruir a cidade, meu Senhor. Me dê essa oportunidade. Aí o rei pergunta para ele: quanto tempo? Porque o ambiente onde você está é uma conjectura minha. Quando tu está no palácio tem alegria. Quando está no palácio algo diferente acontece aqui, Neemias. Olha, é difícil ficar sem você. Parece que quando você vem aqui trazer alimento para mim, uma coisa contagiante muda o ambiente. Isso é uma conjectura minha, a palavra de Deus não fala. Mas eu tenho certeza, aleluia, pela expressão do rei: quanto tempo você quer? Além disso, o rei perguntou para ele, porque sabia que a resposta de Neemias, se ele falasse que era 1, 2, 10, 12 anos, ele ia cumprir na íntegra, porque ele era um homem de caráter, de palavra. O nosso testemunho fala muito mais do que uma pregação neste lugar. A nossa vida ali fora, como eu ando, como eu falo, como eu me expresso, fala muito mais do que uma pregação na igreja. Eu sei que tu és um homem de palavra, Neemias. Quando tu vai voltar? E a Bíblia diz que Neemias decretou um tempo. Eu estava estudando, pastor Júlio, 12 anos ele ficou como governador. 12 anos, irmãos. Eu não sei como o rei aguentou, depois ele voltou de novo. O rei mandou ele de volta. Mas 12 anos ele ficou como governador. O rei disse: pode ir. Quando nós buscamos a presença de Deus, Deus nos dá aí estratégia. Deus deu para ele estratégia, disse: olha, você não pode ir sem a autorização desse homem. Pede para ele cartas, para cada província que você passar, você seja autorizado, porque ele autorizou. Aí ele chegou: meu rei, o negócio é o seguinte, eu preciso de cartas, porque tu és a autoridade maior. Quando eu passar pelas 120 províncias, vai ter carta e eles vão me liberar, porque tu és a autoridade. Pensando eu em si, ele sabia, a autoridade ali é maior, mas aqui na terra tu é autoridade. Quer vencer na vida, quer ser bem sucedido, respeite as autoridades. Aquilo que Deus te colocou, aleluia, para te instruir. Saiba da tua posição. Aí ele disse: olha, o negócio é o seguinte, meu rei. Também dá carta para para Asaf, aquele que cuida ali das florestas, me dá madeira para edificar as portas, edificar as construções. Me dê carta para que ele venha liberar materiais.
Tudo num bolo só, né? Tudo numa coisa só. E o rei disse: pode ir. Sabe como era a distância? Os historiadores falam aproximadamente de Suzã a Jerusalém, aproximadamente 1.200 a 1.600 quilômetros. O Jaime deve saber mais, porque anda sempre pegando BR, não sei, que de Camboriú a quê? A Mato Grosso, mais ou menos, por aí, né? Goiânia, ó, como ele viaja muito, ele já até sabe. De Camboriú a Goiânia, mas não era de carro. Não era que nem o carrão que o pastor Jaime tem. Era de cavalo. Tudo em prol que a sua vida, não ao seu próximo. Eu vou sair do comodismo, eu vou sair do conforto. Ei, casa boa, um quarto bom. Eu vou para lá em ruínas e não sei o que está me esperando, mas eu vou porque Deus é comigo. Já estou encerrando. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai à noite olhar como está a situação, pastor Júlio. A palavra de Deus diz que ele não falou a ninguém, Anilton. Ele guardou no seu coração aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Tem coisas que Deus coloca e revela para você, não é o momento de falar, irmãos. Espera, aguarde. Diz que ele olhou sozinho com alguns soldados de cavalo à noite, olhou. Disse: meu Deus, que situação. Aí ele chega diante dos magistrados, das autoridades do povo, e disse: olha, eu vim aqui para reedificar os muros, as portas, essa cidade. Eu vim aqui porque o Senhor foi bondoso comigo e com você. Aleluia, vamos se levantar e vamos erguer esta cidade. E o que me chama a atenção, quando eu e você tomamos uma posição diante do Senhor, no mundo espiritual, algo acontece. Alevantes. Na mesma hora se levantou Sanbalat e Tobias. O que é que eles vieram fazer aqui? Por que eles estão preocupados com a cidade de Jerusalém, com este povo? E eles começaram, irmãos, a botar a mão na massa. Já estou encerrando. Começaram a reconstruir os muros de dia e de noite. A Bíblia nos fala, capítulo 6, se eu não estou enganado, verso de número 3. Isso, 6 e 3. Que eles já tinham construído todo o muro levantado. Aí Tobias, Sanbalat, os inimigos disseram: ei, para essa obra. Volta às portas, vem cá conversar conosco. Pare ela, não precisa se apressar. Aí Neemias fala: não, eu não posso parar, porque estou fazendo o quê? Uma grande obra. Quem sabe aos seus olhos, irmãos, aquilo que Deus colocou na mão de você não é grande, mas é sim. Irmãos, tentaram levar ele num templo para matar ele. Levantaram profetas falsos com mensagem profética, olha, dizendo que, Deus ia acabar. Irmãos, fizeram de tudo para que Neemias parasse, mas ele não parou. Se eu não estou enganado, é o versículo de número, acho que é 15, 6 e 15, isso, bota aí. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Verso 16, para encerrar. Olha os inimigos.
E sucedeu que, os ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam entre roda de nós, e se abateram muitíssimo. Não vai dar nada, não vai conseguir, vai chegar, não vai chegar, tu não vai ter um caminhão novo, não pode parar, ei, vai sempre estar com aquela casinha, com aquela motozinha, não vai conseguir. Não, quando eles viram todo o muro reconstruído, levantado, se abateram-se muito em seus próprios olhos. Aí disseram e reconheceram, porque reconheceram que o nosso Deus fizeram o quê? Esta obra. Se coloque de pé, por gentileza. Posso orar, pastor Júlio? Quem vai fazer esta obra no meio da tua família é Ele. Quem vai fazer a obra, através da tua vida é Ele. Eu quero orar por você, você que ouviu esta mensagem e acredita que você é um Neemias de Deus, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Deus conta com você no tempo de adversidade. Aleluia. Eu não vou insistir, irmãos, não tem ninguém? Posso orar? Não tem ninguém que queira, aleluia, Senhor, eu quero fazer ainda mais pelo teu reino. Aleluia. O que o irmão falou aqui, irmãos, é uma realidade. Hoje muitos, pastor Júlio, não tem consciência que o mundo espiritual é real. Como ele falou uma verdade aqui, irmãos, quando ele estava lá no meio das trevas. O que eles fazem pelo reino das trevas é coisa absurda. Há regras, há pacto que eles não podem deixar de fazer. E nós que conhecemos a Deus, muitas vezes não fizemos a metade do que o mundo das trevas fazem. Pode vir que eu quero orar por você. Aleluia. Você que tem um filho na droga, vem aqui que eu quero orar por você. Você que tem um marido que está no alcoolismo, vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que ainda não aceitou a Cristo e quer tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão. Tem alguém? Aleluia. Eu vou orar. São esses: soberano e eterno Deus e Pai celestial, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Como Neemias, Senhor, como copeiro do rei, ele saiu do seu comodismo e foi fazer a tua obra. Senhor, ele levantou uma nação, tanto politicamente como espiritualmente. Senhor, usa os teus filhos, usa as tuas filhas, Pai, nesse chamado do que o Senhor chamou. Opera, trabalhe e age no meio deles, age no meio da tua igreja, Senhor. É o meu pedido nesta noite. Levanta homens e mulheres, Pai. Quem sabe o muro ainda está com brecha, está pela metade, mas o Senhor vai, Pai, capacitar a cada um para erguer esse muro e ser a fortaleza deles. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.